A primeira turma do STF condenou ontem à noite Eduardo Bolsonaro por unanimidade a 4 anos e 2 meses de prisão e mais uma série de outras condenações que eu vou te contar agora e vou também te mostrar por que esse julgamento foi ilegal de cabo a rabo, do início ao fim e o que está por trás dele, o que eles querem com Eduardo Bolsonaro. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like nesse vídeo. A primeira turma do STF, como eu mencionei, condenou ontem à noite, terça-feira, 16 de junho, por 4 votos a 0, o Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de coação no curso do processo. Eduardo está nos Estados Unidos, como todos nós sabemos, e já antecipou que vai recorrer da decisão. Os ministros que votaram pela condenação foram Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Unanimidade dos 4 ministros presentes. Olha, a primeira turma, na verdade, é formada por Moraes. 95, esse é o índice, 95% das decisões do Moraes na primeira turma são confirmadas pelos seus colegas. Portanto, o Moraes, ele não é juiz da primeira turma, ele é dono da primeira turma. Esse é o ponto. Aliás, sabe-se lá se não é o dono da primeira turma por coação, que é justamente o mérito que foi avaliado a respeito do Eduardo Bolsonaro e por isso ele, em tese, por isso ele foi condenado. Diz a alegação da acusação de que ele estava coagindo no curso do processo do pai dele, o Brasil e os juízes brasileiros, valendo-se dos contatos dele lá fora nos Estados Unidos. Bom, o ponto, meus caros, é o seguinte, é que a conta dessa condenação, como eu mencionei, não são apenas os 4 anos e 2 meses de prisão. Também tem 50 dias multa, cerca de R$162 mil e, claro, a inelegibilidade. Ele fica inelegível agora por 8 anos no cumprimento da lei da ficha limpa e perde o cargo de escrivão da Polícia Federal que ele conquistou por concurso público. Mas, meus caros, o ponto aqui é a ilegalidade. Isso é importante que a gente diga. Onde estão as ilegalidades? Primeiro, o Moraes é vítima e juiz desse processo. Afinal de contas, a suposta coação que o Eduardo Bolsonaro foi fazer era contra o Moraes. O Moraes ontem, em julgamento, disse: a coação não é contra mim, é contra o Estado. Você já viu o Estado se sentir coagido? Já viu o Estado falar assim: ai meu Deus, eu estou fragilizado, eu, Estado, não aguento tanta pressão. Eu nunca vi um negócio desse, não existe. A coação é sempre personalíssima. A coação é contra alguém. E o Moraes foi supostamente coagido porque uma das coisas ali indicadas é a aplicação da Magnitsky. Então o Eduardo teria buscado lá fora a Magnitsky contra o Moraes. Se isso não é pessoal, se isso é contra a administração pública ou Estado, então não sei o que é. A aplicação da Magnitsky pessoal ao Moraes deveria fazer com que ele sim fosse uma vítima pessoal e, portanto, se é vítima, não pode ser juiz. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que a citação foi totalmente irregular. Foi uma citação ao Eduardo Bolsonaro por edital. Não se cita por edital quando você conhece o endereço da pessoa e ela está fora do país, e sim por carta rogatória. Ou seja, você sai a carta aqui do Brasil, vai para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos o correio, o judiciário de lá encontra um meio de fazer com que o Eduardo seja citado. Aliás, foi isso que foi feito no caso Rumble contra o Moraes. Chegou aqui no STJ e o STJ tentou entregar para ele, entre aspas, tentou entregar para ele a citação, só que o Moraes se evadiu e teve de ser citado por e-mail. Mas depois da carta rogatória ser tentada, aqui o Moraes nem tentou, citou por edital e colocou, impôs, forçou que a Defensoria Pública atuasse no caso. A própria Defensoria Pública disse que o Moraes era parcial nesse caso e que ela, defensoria, não deveria atuar. Quem deveria atuar era um advogado escolhido pelo próprio Eduardo. E por fim, a questão da coação. Como eu mencionei, coação, você denunciar abusos contra teu pai é coação? Olha, eu realmente acho isso um total absurdo, seja porque é um direito você denunciar. Eu já denunciei várias vezes abusos contra clientes meus a organismos internacionais, OEA, ONU, mesmo CNJ. Isso é coação? Eu estou então sendo um criminoso se eu uso do meu direito de liberdade de expressão para denunciar abusos contra juízes? Os juízes estão acima de tudo e todos, eles não podem ser melindrados enquanto estão julgando. Isso é um absurdo total. E depois que coação pressupõe poder,
Eu, para coagir alguém, eu tenho que ter o outro sob minha subordinação. E os Estados Unidos não estão sob subordinação do Eduardo e muito menos o Moraes. Então, meus caros, o seguinte, tudo isso é um absurdo para fazer com que o Eduardo Bolsonaro, para que o Moraes se vingue do Eduardo Bolsonaro, das conquistas que ele teve fora do país e, sobretudo, para fazer o Eduardo Bolsonaro sair do tabuleiro político nesse ano de eleição. E, sobretudo, nesse ano de eleição em que provavelmente o irmão dele, Flávio, assumirá o comando. É isso, é só isso, sempre foi isso, o resto é teatro. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir acompanhando esse caso. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.